nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Todas as religiões são caminhos de salvação? Ao longo da história da Igreja, houve sempre o dogma de que só há uma Igreja verdadeira e fora dela não há salvação. Sendo assim, não há liberdade religiosa, de crença, de culto. Olhemos, portanto, para estes ensinamentos perenes da Santa Igreja Católica. No Catecismo Maior de São Pio X, aprendemos, no número 112, Jesus morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos o reconhecem, nem todos seguem a sua lei, nem todos se servem no meio de santificação que nos deixou. Número 113. Para nos salvarmos, não basta que Jesus tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós os frutos e os merecimentos de sua paixão e morte, aplicação que se faz, sobretudo, pelo meio dos sacramentos instituídos com este fim, pelo mesmo Jesus Cristo, e como muitos ou não recebem os sacramentos, ou não os recebem nas condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. Número 168. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. O credo de Santo Atanásio do século IV, oficial da Igreja Católica, diz: todo aquele que deseja se salvar, antes de tudo, é preciso que mantenha a fé católica, e aquele que não a guarda íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá para sempre. Esta é a fé católica, e aquele que não crer fiel e firmemente não poderá se salvar. Finaliza. O Papa Inocêncio III, de 1198 a 1216, ensinou: de coração cremos e com a boca confessamos uma só Igreja, que não de hereges, só a santa, romana, católica e apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, infalível, Cânon 1, ensina: há apenas uma Igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. No Cânon 3 continua dizendo: nós excomungamos e anatemizamos toda a heresia erguida contra a santa, ortodoxa e católica fé, sobre a qual nós acima explanamos. O Concílio de Florença, em 1438 a 1445, ensina: firmemente crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também judeus, os hereges e os cismáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno, que está preparado para os cismáticos e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unam a ela. No Concílio Infalível de Trento, 1545 a 1563, aprendemos que este concílio, além de condenar e excomungar os protestantes, reiterou tudo o que os concílios anteriores declararam e ainda proferiu que nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus. O Papa Pio IV, de 1559 a 1565, um dos papas do Concílio de Trento, diz: esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Fonte: Profissão de Fé da Bula In 'Iunctum Nobis, de 1564.
Papa Benedito IV, 1740 a 1758, afirmou que esta fé da Igreja Católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Papa Gregório XVI, de 1831 a 1846, na sua carta encíclica Mirari Vos, diz: outra causa que tem acarretado muitos dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças aos enganos dos ímpios, e que ensina poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que se amolde à norma do reto e honesto. Entendam, portanto, os que pensam poder-se ir de todas as partes ao porto da salvação, que, segundo a sentença do Salvador, eles estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. Lucas 11, 23. E os que não colhem com Cristo dispersam miseravelmente, pelo que perecerão infalivelmente os que não tiverem a fé católica e não aguardarem íntegra e sem mancha. Desta fonte lodosa do indiferentismo, promana aquela sentença absurda e errônea. Digo melhor disparate, que afirma e que defende a liberdade de consciência, finaliza Papa Gregório. Papa Bonifácio VIII, de 1294 a 1303, diz: por apego à fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa Igreja Católica e a mesma apostólica, e nós firmemente cremos e simplesmente a confessamos, e fora dela não há salvação nem perdão dos pecados. Assim o declaramos, o decidimos, definimos e pronunciamos como de toda necessidade de salvação para toda criatura humana. Papa Leão XIII, de 1878 a 1903, na sua encíclica Libertas Praestantissimum, ensina: oferecer ao homem liberdade de culto de que falamos é dar-lhe o poder de desvirtuar ou abandonar impunemente o mais santo dos deveres, afastando-se do bem imutável, a fim de se voltar para o mal. Isto já o dissemos, não é liberdade, é uma escravidão da alma, da objeção do pecado. Sobre os escritos lidos acima, o Concílio Vaticano I, no capítulo 4, o magistério infalível do Romano Pontífice, nos ensina no artigo 1839 que, por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele, na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis. Irreformáveis, diz o documento magisterial da Igreja, ou seja, são para sempre. Também São Pio de Pietrelcina disse: sempre mantém-vos unido à Santa Igreja Católica, porque somente ela pode salvar-vos, porque somente ela possui a Jesus sacramentado, que é o verdadeiro príncipe da paz.
Fora da Igreja Católica não há salvação. Ela vos dá o batismo, o perdão dos pecados, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, concedendo-vos, portanto, a vida eterna e todos os santos sacramentos para levar uma vida de santidade. Nos tempos do Anticristo, a Igreja de Deus sobre a terra verá reduzido grandemente o número aparente de seus fiéis devido à aberta deserção dos poderes deste mundo. Esta deserção começará por uma indiferença a toda forma de cristianismo sobre a aparência de uma tolerância universal. Mas esta tolerância não procederá de um verdadeiro espírito de caridade e indulgência, mas de um projeto que tem por fim destruir o cristianismo pelo incentivo das seitas. Todas as igrejas conhecidas serão colocadas lado a lado. Da tolerância das mais pestíferas heresias, passarão logo a tolerância do islamismo, do ateísmo e por fim virá a perseguição explícita da verdade do cristianismo. Nesses tempos, o templo de Deus se verá reduzido aos santos, isto é, ao pequeno número dos verdadeiros cristãos que adoram o Pai em espírito e em verdade e que regem estritamente sua doutrina e culto e toda a sua conduta pela palavra de Deus. Os cristãos meramente de nome abandonarão a profissão da verdade. Penso que este trágico sucesso está profetizado pela ordem de São João de medir o templo e o altar e de permitir que o átrio, as igrejas, seja pisoteado pelos pagãos. Os bens do clero serão entregues à pilhagem, o culto público será insultado e rebaixado pelos desertores da fé que uma vez professaram. Quando esta deserção geral da fé tiver lugar, então começará o ministério das duas testemunhas vestidas de saco. Apocalipse 11, 3. O esplendor extremo das igrejas desaparecerá. Elas não terão apoio dos governos, não receberão honras, nem imunidade, nem recursos, nem autoridade. Só terão autoridade que nenhum poder humano pode lhes tirar e que elas recebem daquele que lhes encarregou de dar testemunho. Fonte Cardeal Beato John Henry Neyman, Oxford, na festa de São Pedro, 1838. Santo Agostinho declara no seu Tratado do Batismo, no livro 4, capítulo 17: Não há salvação fora da igreja. Quem o nega? Por isso, tudo quanto se vai buscar fora da igreja não tem valor para a salvação. Fora da igreja é possível tudo, exceto a salvação. É possível ter honras, é possível ter sacramentos, é possível cantar aleluias, é possível responder amém, é possível possuir o Evangelho, é possível ter fé no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É possível pregar, mas em nenhum lugar, senão na Igreja Católica, é possível encontrar a salvação. Santo Epifânio diz: há um caminho real, que é a Igreja Católica, e uma só senda da verdade. Toda heresia, pelo contrário, tendo deixado uma vez o caminho real, desviando-se para a direita ou para a esquerda, e abandonada a si mesma por algum tempo, cada vez mais se afunda em erros. Lactâncio, convertido ao cristianismo no ano 300, diz: só a Igreja Católica é que conserva o verdadeiro culto. Esta é a fonte da verdade, do qual, se alguém sair, está privado da esperança de vida e salvação eterna. Livro 4, capítulo 3. São Cirilo de Jerusalém, do século IV, assim instruiu os catecúmenos com extraordinárias palavras: se algum dia peregrinares pelas cidades, não indagues simplesmente onde está a casa do Senhor, porque também as outras seitas de ímpios e as heresias querem coernestar com o nome da casa do Senhor e as suas espeluncas. Nem pergunte simplesmente onde está a igreja, mas onde está a Igreja Católica. Este é o nome próprio, esta Santa Mãe de todos nós, que é também esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fonte Instrução Catequética,
capítulo 8, 18, número 26. São Cipriano diz essas fortes palavras: a esposa de Cristo não pode adulterar, é fiel e casta. Aquele que se separa dela, saiba que se junta com uma adúltera e que as promessas da igreja já não o alcançam. Aquele que abandona a igreja, não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito, um inimigo. Católico, tampe os ouvidos diante dos uivos dos lobos que trabalham furiosamente para arrancar-te do seio da verdadeira igreja. Não lhes dê ouvidos, mas lembre-se com frequência de que Cristo Jesus é o santo fundador da única igreja, e por mais que lancem pedras sobre ela, jamais a destruirão. Católico, seja sábio. Jamais abandone a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, para seguir uma espelunca fundada por homens e mulheres ambiciosos que tem como único objetivo te explorar. Cristo só fundou uma única igreja. Diz Cristo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Se não escutar a igreja, seja ele para ti como gentil e publicano. Mateus 18, 17. Cristo fala de um único rebanho e de um só pastor. João 10, 16. E de uma única videira. João 15. Do reino dos céus na terra. Mateus 13, 24, 47. Os apóstolos falam de uma única igreja que Cristo amou e pela qual se entregou. Efésios 5, 25, 27 e 32. De um único corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 20, Colossenses 1, 18. De uma só esposa. Apocalipse 21, 9. Os coríntios se tinham dividido em partidos. São Paulo exclama: estará porventura Cristo dividido? 1 Coríntios 1, 13. Comenta Clemente de Alexandria: há um só Pai de todos, um único Verbo para todos e um só Espírito Santo que está em toda parte. E há, outro sim, uma só e única Virgem Mãe, que eu chamo Igreja. O que se busca é uma espécie de religião única, globalista, que unifique todos os credos numa super-religião. Assim cria-se a equivocada sensação de que qualquer proposta religiosa é válida para a salvação. Cremos ter provado que pela Igreja Católica só há uma Igreja verdadeira, fora da qual não há salvação. É através de Jesus Cristo e de sua continuação histórica na Terra, que é a Igreja Católica, que o homem pode ser salvo. Além disso, havendo um só Deus, consequentemente só pode haver uma Igreja verdadeira. Fora da igreja não há salvação. Catecismo 846, 849. Significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrassem e nela não perseverassem. Essas proposições valem para sempre. Quem está fora da igreja ou dentro dela e tem dúvidas a respeito da sua religião, estude, medite, consulte. Pois se tem meios de livrar-se da ignorância religiosa, sob o influxo da graça, se esforçam por cumprir a sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita, em consciência não se pode prevalecer da desculpa de ignorância invencível. Então, já é culpado diante de Deus. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta
beatu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta